Olha, não sei nem por onde começar, viu, Zaidan? Falar do Ministério da Saúde, porque... Bom, temos um ministro... É tanta coisa, porque a gente veio pro programa de hoje com inúmeros pontos, né? Inclusive, uma preocupação de outras nações com relação à pandemia, porque o governo brasileiro simplesmente tinha um ministro que era para ter saído e outro que era para ter entrado, e nenhuma das duas coisas exatamente aconteceram. E aí o que aconteceu é que nessa tarde, fora da agenda, parece que o presidente percebeu que deveria tomar uma atitude. E deu posse, deve até sair uma nova versão do Diário Oficial, oficializando o ministro Marcelo Queiroga como novo ministro da Saúde. E são inúmeros os pontos ligados ao Ministério da Saúde, das pataquadas que aconteceram ao longo dos últimos meses e que merecem análise, que originaram, inclusive, uma matéria grande do El País, descascando em cima da postura do Ministério da Saúde durante a pandemia, Zaidan. Exato. Bom, o ministro está agora efetivado, né? Porque, como disse lá o Costa, eram gerúndios, né? Uhum. Sendo nomeado. Estamos nomeando e estamos demitindo, né? Demitindo, nomeando, e a coisa não andava. Então, agora há um ministro efetivado, e a dúvida que fica é o que acontecerá com o Pazuello, né, Sônia? Porque exatamente. Parece haver ali uma preocupação que o Pazuello, sem um cargo de ministro, fique passível de uma decisão pesada na primeira instância. Exatamente. Esse é o... Nossa, você tocou no ponto. Tudo é um grande jogo de xadrez e que vem afunilando cada vez mais pro ministro Pazuello. Porque, assim, enquanto ministro, estava tudo bem. Agora não é mais ministro. Mas o que vai acontecer com ele? Aí toda a responsabilidade pode cair sobre ele penalmente como um cidadão comum, né? Agora... ele não responde mais como ministro. Então, vamos ver se ele responderá como governo. Parece que o Paulo Guedes não está gostando muito dele no ministério, né? Essa ideia de colocá-lo na economia como conselheiro, Zaidan. Eu não sei nem se o Paulo Guedes está gostando de si mesmo, né? Como ministro. Porque ele anda meio no país das maravilhas, né? Aquelas declarações que ele faz. Agora, há 3 problemas sérios aí para o Pazuello. Primeiro, a história da Pfizer. Por que não houve resposta? Isso. Se eles poderiam começar a entregar vacinas já em dezembro, falavam em 70 milhões de doses. Agora, tudo bem, teve acordo com a Pfizer e tal, é outra história. Mas por que não naquele momento? O que faria com que já em dezembro, e até politicamente para o Bolsonaro, né? Porque talvez ele tivesse a entrega pelo governo federal de vacinas antes do Dória fazer aquela primeira vacinação, vocês se lembram, um domingo, na enfermeira e tal. Segundo, o caso Manaus, porque há relatórios apontando que o Ministério da Saúde foi avisado que o colapso estava muito próximo, era questão de dias, e não deu outra. Houve um colapso, vocês se lembram, pacientes morrendo ali com falta de ar nos hospitais na capital manauara. E esse é um caso gravíssimo. E há um terceiro, que é a história do kit intubação. Aliás, hoje veio uma notícia muito boa, né? Realmente muito boa, referente à compra, finalmente, de medicamentos que são usados no kit intubação. 1.200.000 kits, né, Zaidan? 1.200.000 kits. E a promessa de que em 72 horas eles estarão já nos hospitais. Chegarão aos municípios e estarão já nos hospitais em 72 horas. É o que se espera. Só que é preciso explicar o que aconteceu em agosto, quando de 23 itens do kit intubação, a compra de 13 foi cancelada. Pois é. Não é? Os números, você vê que eles mudam, isso que você está falando é muito importante. Naquele domingo que a gente ficou apurando, o Pazuello cai, não cai, o que vai acontecer, liga para Brasília, apura com fonte, a gente já tinha notícia de que ele
teria saído do ministério, mas ele não confirmou isso em entrevista coletiva. Aí depois ele fez aquele pronunciamento durante a semana para dizer o que ele tinha feito, né? A respeito de números, esses que você está falando, e outros. Por exemplo, ele falou que vacinas chegariam 57,1 milhões de vacinas. Agora o número já é 47,3 milhões. Já não é bem assim. Houve o cancelamento de da compra de algumas doses. Então esses números aí eles estão fazendo uma recontagem para saber se efetivamente quando que a população, depois que o calendário até 60 anos for concluído, quando que a outra parte da população vai poder contar com as vacinas. Outra coisa que é importante, Zaidan e Ronald, muitas fake news estão sendo mandadas para os celulares, vários ouvintes relataram isso, com o calendário, com um cronograma de vacinação que não existe ainda, né? A gente espera que ele exista, mas já existe data para vacinação de pessoas de 18 anos. Toma cuidado, sempre que você estiver desconfiado com uma notícia, chega no nosso site, que tem toda a apuração do que é fake, do que não é, e cheque a informação, porque tem um calendário aí que está sendo viralizado, viu, Ronald? Bom, já foi desmentido pelo governo do estado, isso, né? Dizendo que isso mas não ainda está acontecendo. E não passa adiante, o mais importante é não passar adiante. Fala, Zaidan. O Ronald, e essa história da decisão de agosto, então são 3 casos que podem levar a uma denúncia contra o Pazuello. Nós temos um quadro que inclusive foi relatado pelo Leonardo Martins para o UOL, ali os enfermeiros contando algumas situações do paciente porque aquele negócio, faltando o remédio que faz com que o paciente não sinta aquela dor terrível que a Sônia outro dia, perfeitamente, a Sônia comparou com a dor de um infarto agudo na hora da intubação. Então, como há falta de sedativos, eles aplicam uma quantidade pequena, mínima necessária, para que mais gente receba sedativos. E aí os enfermeiros contam sobre pessoas que acordam ali e de repente percebem que estão entubadas, né? Aquele troço indo até a entrada ali dos pulmões, e que as reações variam. A quem queira se mexer, chamar o enfermeiro, outros tentam arrancar aquela mangueira da intubação, machucando a faringe, e uma dor que é insuportável, o incômodo é óbvio. Por que acontece isso? Porque, como o sedativo, a dose é pequena, exatamente para que muitos recebam, infelizmente não todos, mas muitos recebam, o sujeito, em determinado momento, o efeito passa. E em alguns casos, por ser uma dose pequena, em alguns casos nem funciona, nem ceda, nem impede que, desde o primeiro momento, o paciente sinta desconforto e muita dor.